Beleza, galera? Hoje é dia 5 de janeiro de 2024 e este vídeo é uma pequena retrospectiva de 2023. Quando nós viramos 2022 para 2023, eu comecei a anotar as notícias que mais me chamavam a atenção durante o ano. Dividi em diversas pastas e fui colocando aqui tematicamente. Então, nós temos uma pasta sobre aborto, uma pasta sobre STF, uma pasta sobre os atos do governo, sobre os ministros do governo, sobre especificamente Lula, uma pasta sobre ciência, uma pasta sobre tecnologia, grande mídia, STF, judiciário, etc. São várias. Então eu vou passar aqui rapidamente pelas notícias de cada uma dessas pastas que me chamaram mais a atenção. E é bom que nós recordemos delas para que nós tenhamos noção de como é que foi mais ou menos o ano de 2023. Lembrando que se tem alguém que não me surpreendeu no ano foi Luiz Inácio Lula da Silva, por motivos óbvios. Eu já sabia aquilo que ele faria. Então, não me surpreendeu, embora algumas pessoas, talvez enganadas, que votaram nele, ficaram surpresas com alguns atos que ele tomou. Por exemplo, de ter colocado 2 homens brancos, héteros, amigos dele, no Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá analisar um pouco das notícias que mais me chamaram a atenção em 2023. Podem reparar que nas notícias que eu postar, você vai ter a data aqui, então dentro de 2023. Então, a primeira aqui, nós temos: retomar mais médicos com estrangeiros e elevar coberturas vacinais são prioridades, diz novo secretário da Saúde. O que chama a atenção não é isso. O que chama a atenção é ele dizendo que saiu em defesa do aborto legal no SUS e disse que revogará documentos com posições retrógradas e ultrapassadas. E Onésio Fernandes ainda se diz evangélico. Segunda reportagem: desmatamento na Amazônia triplica em março. Trimestre é o segundo pior desde 2008, aponta relatório da Amazon. Depois, estudante come obra de arte de uma banana colada com fita adesiva avaliada em R$590 mil em museu. Aqui nós temos uma decadência, onde uma banana colada na parede é considerada uma obra de arte. Depois, governo divulga gastos de cartões corporativos da presidência na gestão Jair Bolsonaro. Foram R$27,6 milhões em 4 anos. A título de comparação, nós temos os gastos de Lula, que já gastou R$15 milhões no cartão corporativo, isso de janeiro a novembro de 2023. A título de comparação também com o Bolsonaro, aqui nós temos os anos e conforme o Bolsonaro gastou o famoso cartão corporativo. Comparando então primeiro ano de mandato com o primeiro ano de mandato, o primeiro ano de Jair Bolsonaro ele gastou 5.382.000, enquanto Lula gastou 15 milhões. Dino defende buscas contra suspeitos de agredir Alexandre de Moraes. Chega de naturalizar absurdos. Na terça, a Polícia Federal fez buscas na casa de envolvidos nas agressões a Moraes e filho em Roma. Isso nós já vimos que não aconteceu. Então, nós temos essa notícia interessante aqui. Mais uma. Tribunal de Contas da União conclui a auditoria das eleições de 2022 e aponta falhas na comunicação em urnas eletrônicas, embora alguns defendam que ela é inerrante. Datafolha: brasileiro se diz triste e desanimado e vê violência e saúde como maiores problemas. Essa pesquisa foi divulgada dia 15 de setembro do ano passado. Outra reportagem: entenda a discussão sobre a Procuradoria de Defesa da Democracia anunciada pela Advocacia Geral da União. Segundo a AGU, órgão atuará no combate à desinformação. Olha aí, um órgão regulador estatal. Outra reportagem: planeta teve o mês de setembro mais quente da história e 2023 deve bater recorde, alerta o Observatório Europeu. É interessante a gente observar
os termos que a reportagem usa, por isso que eu coloquei ela aqui como uma reportagem que me chamou a atenção. Então ele coloca como mais quente da história, mas quando você vai ler a reportagem, você vai ver que eles abordam um período de 1850 a 1900. E lembrando que não é desde o início da história que você faz as marcações de temperatura, ou seja, isso aqui é uma mentira. Você não pode falar que é o mês mais quente da história, porque você não tem os dados lá do início. Depois, acordo da PGR com investigados por atos golpistas pode prever curso de democracia. Ideia é que curso tenha 12 horas de duração e seja conduzido por juízes. Aqui um curso bom para você aí. Curso de democracia. Ex-funcionária da Itaipu perseguida na ditadura é reintegrada 46 anos após demissão. Sônia Lúcia Castanheira foi desligada em fevereiro de 77 sob suspeita de atividades subversivas. Reparação também inclui indenização a ser dada pela empresa. São aquelas famosas indenizações e benesses que os supostos perseguidos na época do regime militar ganharam e ainda ganham com esse novo governo. Próxima reportagem. Há momentos em que a infidelidade é melhor para todos em uma relação. O que chama a atenção nessa reportagem é que em 2023 o G1 publicou diversos materiais fazendo com que as pessoas começassem a achar a decadência moral algo normal. Então publicaram diversas reportagens sobre trisal, sobre infidelidade, dentre outras coisas desse tipo. Então aqui temos um exemplo. Outra reportagem. Governador do Texas assina pacote de leis para prender imigrantes ilegais. Aqui o governador disse o seguinte: já que os estados governados pelos democratas são tão a favor assim dos imigrantes, que eles o recebam. Ele até prometeu colocar os imigrantes ilegais em ônibus e despachá-los para estados governados pelos democratas, mas eles, os democratas, não querem. Próxima reportagem. Transtorno dissociativo de identidade. Entenda como vive quem tem mais de uma identidade vivendo no mesmo corpo. Fantástico conta a história de quem sofre com transtorno e alterna identidades. É uma publicação de agosto de 2023 que traz coisas bem esquisitas, como a história de uma pessoa que dizia que trocava de identidade diversas vezes durante o dia. Ela disse que na época que eu entrei em crise dissociativa, eu trocava pelo menos 14 vezes por dia, no mínimo, trocava de identidade. Próxima reportagem. Ex-Cracolândia. Ator de Cidade de Deus defende descriminalização de usuários. Essa aqui eu não vou nem comentar. Vamos pular. O usuário aqui está defendendo a descriminalização. Governo quer ampliar formas de uso do cartão corporativo. Especialista vê risco de descontrole. Bateram tanto no Bolsonaro a respeito disso. No governo Lula não batem tanto. Lula veta 4 bilhões de reais para pesquisas e novos cargos em universidades. Também, com o Bolsonaro, falavam muito a respeito disso. Com o Lula, não. Próxima reportagem. Angélica, Xuxa Meneghel e Eliana compartilham reflexões sobre como a maternidade transformou suas vidas. Eles melhoram a gente. E aqui durante a reportagem elas mostram o quão feministas são e você pode ter certeza que elas não têm muita coisa para ensinar para ninguém. Depois nós temos: pastor reage à foto do vice-presidente segurando bandeira Minha Criança Trans. Foi quando Geraldo Alckmin apareceu com uma bandeirinha fazendo propaganda a esse movimento horrível. Aí nós temos a mídia militante, publicação do final do ano passado. Lula fecha 2023 com alguns erros, muitos acertos e dados positivos na economia. Polarização mantém a avaliação do governo estável. Essa é a opinião de um dos colunistas do G1. Nós tivemos também no ano passado a terrível invasão terrorista de Israel pelo Hamas, grupo terrorista que comanda a faixa de Gaza. E nós temos essa triste reportagem. Corpos de 40 bebês e crianças foram encontrados em comunidade atacada pelo Hamas. Então você já pode ter certeza que quem defende o Hamas defende coisas como essa aqui. Próximo. Invasores do 8 de janeiro receberam água de militar e cumprimentaram membro do GCI durante ataques do 8 de janeiro. Além disso, diversas imagens de segurança
desapareceram misteriosamente. Mas o responsável na época, o ministro da Justiça, como consequência, foi promovido a ministro do Supremo Tribunal Federal. Próxima reportagem do tema Justiça Brasileira. Nós temos que a Justiça manda devolver helicóptero de 7 milhões, lancha e mansão a um dos principais chefes do PCC. Um dos líderes da facção, André do Rep, foi condenado por tráfico internacional de drogas e tem penas que somam mais de 25 anos. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, havia concedido liberdade ao André do Rep, que aproveitou e sumiu do planeta. Agora você não acha ele mais. Próxima reportagem. 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no Hospital das Clínicas da USP. Pastor de esquerda defende carnaval e é apoiado por Priscila Alcântara. Henrique Vieira diz não ver problema na festividade. Ele também foi eleito como deputado federal e está lá militando. Empresário fica rico porque os trabalhadores trabalham, não ele, diz Lula. Enquanto isso, diversos empresários acabam apoiando ele. Governo Lula ignora há 6 meses recomendação do MPF para emergência em saúde na terra indígena Munduruku. Contaminação de indígenas por mercúrio do garimpo ilegal e falta de assistência motivaram um pedido da Procuradoria. O Ministério da Saúde não responde à reportagem. Reportagem que foi publicada pela Folha de São Paulo. Próxima reportagem. Em áudio, Janones defende rachadinha para pagar suas despesas. Abram aspas, algumas pessoas aqui vão receber um pouco de salário a mais. Fecha aspas, diz o deputado federal por Minas Gerais. Em gravação. PM encontra armas em operação contra a MST no Paraná. O movimento criticou a ação, dizendo que era caráter desmedido. Manifestantes haviam fechado trecho da PR-170. Em decisão histórica, Vaticano autoriza a bênção para casais do mesmo sexo. Nova orientação está em documento autorizada pelo comunista Papa Francisco, divulgado nesta segunda. A Igreja Católica disse que a autorização não muda doutrina sobre casamento e padres podem se negar a fazer o rito. Livros clássicos de Agatha Christie serão revisados para remover linguagem ofensiva. Empresa com apenas um funcionário leva contrato de 285 milhões no Ministério da Saúde. Microempresa goiana é ré por improbidade no Pará e representa a chinesa contratada por Ministério da Saúde com ligação a preso em operação. Cantora revela que cabelo Black Power foi revistado em aeroporto no Rio. As coisas nunca são suaves para pessoas como eu, lamenta a cantora Luciane Dom. Acontece que nas câmeras de segurança foi mostrado que não foi revistado o cabelo dela. Logo, ela retirou o comentário que havia feito nas redes sociais, mas até então lacrou um pouquinho. Próxima reportagem. Ministério da Saúde ignora a vacina importada contra a dengue e pretende esperar até 2024 por vacina nacional. Acontece que até hoje ninguém foi chamado de genocida por conta disso. Lembrando que a dengue mata muita gente. Lula almoça com militares e janta com ministros do Supremo em confraternização para marcar alianças. Não preciso nem comentar nada sobre isso. Mais de 40 estados nos Estados Unidos processam Meta por prejudicar a saúde de menores. Documento apresentado a um tribunal na Califórnia diz que Facebook e Instagram exploraram tecnologias poderosas e sem precedentes para atrair e finalmente prender jovens e adolescentes com o objetivo de obter lucros. Vício nas redes sociais. E ligada com a reportagem anterior, ex-funcionários de Big Techs revelam que redes sociais são projetadas para viciar usuários. Desemprego cai em apenas 3 estados no terceiro trimestre e São Paulo tem destaque. Decreto de Lula revoga normas que facilitavam acesso a armas e munição. E como consequência, homicídios e roubos de celular aumentam em 2023, mostrando que ao reduzir a quantidade de armas de fogo legais na mão do cidadão de bem, a consequência é que o crime aumente. É uma conta fácil, tranquila e óbvia de se fazer. E os dados mostram isso. Você pode ter reparado que no último ano a criminalidade aumentou muito. E você pode ter certeza que uma das causas é que a população de bem está desarmada. Então, com isso, nós terminamos aqui essa breve retrospectiva de 2023. Que neste ano de 2024 tenhamos um ano melhor. Um forte abraço e até a próxima.